A Renault do Brasil lançou no mercado nacional, no último mês de abril de 2022, a linha 2023 da sua picape média Oroch com uma série de aperfeiçoamentos, atualizações em termos de design, mas a principal inovação está nessa configuração top de linha que nós estamos mostrando nessas imagens, que é a versão Outsider da Oroch. Essa configuração tem um destaque em termos mecânicos, que é exatamente o novo motor 1.3 Turbo Flex de origem Mercedes-Benz, associado com uma transmissão automática Xtronic CVT com 8 marchas simuladas. Neste vídeo vamos mostrar todos os detalhes, uma avaliação dinâmica, especificações técnicas, mas antes eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado das novidades do setor automotivo e do canal Carblog. Então a picape que nós estamos mostrando nas imagens, essa Oroch Outsider, ela tem preço em agosto de 2022 de R$ 142.990 na versão básica. Esse modelo das imagens está pintado na cor cinza lune, ela tem um custo adicional de R$ 2.000, o que eleva seu preço a R$ 144.000. Em termos dimensionais, a Renault Oroch Outsider ela mede 4,72 metros de comprimento, ou seja, ela é cerca de 20 centímetros menor do que a Toro, sua principal concorrente. Ela tem uma altura de 1,69 m, ela tem um entre-eixos de 2,83 m, acaba propiciando realmente muito espaço interno, sobretudo para os passageiros traseiros. Ela tem uma largura de 1,84 m, ou seja, são dimensões bastante interessantes para uma picape média. Ela não é tão avantajada quanto a Toro, mas ela propicia bom espaço, tanto no interior. Tem também um porta-malas, uma caçamba com 683 litros, com 650 litros de capacidade de carga. Essa configuração vem com esse Santo Antônio também todo estilizado, lembrando que a lateral com rodas de 16 polegadas também estilizadas. Então um aspecto realmente bem interessante dessa picape, que é uma concorrente direta da Fiat Toro. Essa configuração Outsider, então ela tem aí na traseira alguns elementos escurecidos nas lanternas, dando esse aspecto mais esportivo. Vem com um elemento indicando se tratar da configuração Oroch, e no canto inferior direito você tem a indicação do motor TCE, então esse indica se tratar dessa configuração com motor 1.3 turbo. Lembrando que a dianteira também tem alguns diferenciais nessa configuração Outsider, sobretudo por esses detalhes em cromado, dando um aspecto mais requintado, e esses faróis de milha e faróis de neblina, também um sistema de posicionamento diurno em LED. É importante apontar que esse modelo vem também com barras de teto, dando essa caracterização um pouco mais esportiva para esse modelo. Já o interior da nova Duster Outsider, ela vem com um revestimento totalmente em couro preto, uma decoração preta mais sóbria. O painel tem um novo design interessante, que apesar de ser um modelo que ele é muito baseado na plataforma da Duster, mas ele tem um painel diferenciado. Vocês estão vendo o espaço traseiro, muito bom para 5 passageiros. Tem aí um descansa-braço central e aí o cluster de instrumentos digital, o volante revestido em couro, a central multimídia de 8 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Você tem também um ar-condicionado com comando digital, tem um sistema de carregamento de smartphone sem fio, tem piloto automático e também controle de estabilidade e controle de tração, que inclusive por meio de teclas que estão posicionadas abaixo dessas saídas de ar centrais, permite que em determinadas situações você faça a desativação desses recursos. Então um aspecto bem interessante também que a gente observou nessa picape. Em termos de acabamento, ela vem aí nessa configuração com revestimento em couro, 3 apoios de cabeça na traseira, mas os materiais, sobretudo do painel e das laterais de porta, são materiais plásticos, porém de boa qualidade, muito boa montagem. Você tem aí um porta-malas também totalmente revestido, como a gente já disse, 650 litros de capacidade volumétrica com 650 quilos de capacidade de carga. Então realmente é um carro que agrada bastante em termos de acabamento interno, não é luxuoso, tem um aspecto um pouco mais rústico, também muito adequado
com essa proposta mais esportiva. Lembrando que o motor aí, a grande inovação dessa configuração, que esse motor 1.3 de origem Mercedes-Benz é usado inclusive no Mercedes-Benz GLB, um carro de mais de 300 mil reais. Uma característica bem interessante. E agora então vamos mostrar a nossa avaliação dinâmica dessa nova Renault Oroch 1.3 Turbo Outsider. Bom, pessoal, então vamos começar a avaliação dinâmica da Renault Oroch 1.3 Turbo. É um modelo automático, a chave é física, né? Não tem chave presencial nesse carro. Lembrando, né, o preço dela nessa configuração aqui, R$ 142.990, isso em agosto de 2022. Vocês estão vendo que a gente tem uma central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e ela tem aqui a câmera de ré, facilita bastante manobras. É um carro com 4,70 de comprimento, bem elevado, né? Então, a gente está numa pista aqui que não é exatamente off-road, mas é uma pista que é um pouco deteriorada, para a gente testar aí a utilização desse carro, né? Nesse tipo de pista. Então, você pode observar que ela tem realmente uma altura livre do solo muito boa. Ela está preparada para a utilização. Lembrando, é um carro com tração 4x2, mas a suspensão realmente atende muito bem a utilização nesse perfil de piso, né? A gente consegue transitar sem que a suspensão chegue ao fim de curso, tá vendo? Olha, realmente muito interessante, é uma suspensão muito ajustada para o perfil, né, desse carro, realmente bem interessante quando você utiliza aí o carro nesse tipo de piso, né, que é a principal vantagem, né? Olha, tá vendo? É um piso bem deteriorado aqui, ó. E ela realmente não chega no fim de curso, realmente é bem interessante, bem adequado, né? A suspensão está realmente muito adequada, muito robusta, isso transmite uma sensação. Agora, esse carro aqui, o principal aspecto dele realmente, nessa linha 2023, a inovação é exatamente o motor, né? Tá vendo? Eu tô abusando um pouco aqui, mas realmente é muito bom a suspensão. Então, pessoal, essa é a Renault Oroch, configuração Outsider, vocês já viram a utilização, mas olha só o desempenho desse carro, realmente é excepcional. É um motor que faz de 0 a 100 em menos de 10 segundos por uma picape, tá excelente, uma picape desse porte, e ele realmente responde muito rapidamente, só que ele tem uma característica que é muito interessante também, que é a suavidade de funcionamento. Ele funciona muito suave, é um motor desenvolvido entre a Renault e a Mercedes-Benz, então realmente é um motor muito suave, muito agradável. Essa transmissão automática Xtronic, também CVT, extremamente suave, então ela dá essa característica para esse carro. Então, lembrando que essa versão com esse motor é um carro diferenciado em relação às demais versões da Oroch com motor 1.6, né? A versão 1.6, elas são bem mais baratas, né? Porém, não tem essa dinâmica que é apresentado por essa configuração motor 1.3 turbo, que realmente é excepcional, tanto em termos de desempenho. Em relação ao consumo, vocês podem observar 10,4 km por litro de gasolina aqui no nosso percurso urbano. Eu achei um número bom em face da performance do carro. Tipo de carro, ele é um carro relativamente pesado, então com um bom desempenho. Então, para esse tipo de carro com nível de performance, trade-off entre performance, tamanho do carro e consumo, eu acho que tá bom, 10,4. Não é exatamente muito econômico, mas eu acho adequado. Agora, um carro que realmente tem uma dinâmica muito interessante, extremamente silencioso, um ar-condicionado, um comando digital, acho muito adequado, você consegue estabelecer a velocidade aqui. O volante tem ajuste de altura, então você consegue aqui a melhor posição de dirigir. Uma volante com uma pega muito boa, revestimento em couro, o volante também revestido em couro, vem com um piloto automático, não é adaptativo um piloto automático. Sim, a dinâmica é praticamente de um carro premium,
exatamente porque a mecânica é de um carro premium, né? Então, a principal mecânica, que é motor e câmbio, é exatamente utilizado nesses modelos premium. Então, por isso que ele tem realmente essa dinâmica diferenciada. Apesar de ser uma picape, vamos dar uma olhada aqui, o comportamento dinâmico dela, lembrando que é um carro com controle de estabilidade, controle de tração, né? E eu acho que assim, no quesito segurança, apenas 2 airbags, eu acho que faz falta mais airbags. Mas tá vendo, ó, transmite realmente muita segurança para o motorista. Eu abusei um pouco aqui na curva, mas mesmo assim ela foi muito bem. O comportamento dinâmico dela aqui vou dar uma abusadinha aqui, ó. Eu achei interessante que é mesmo uma picape, né? Ela é bem segura, olha. Muito agradável. Realmente a suspensão, o conjunto suspensão e câmbio, todo esse conjunto mecânico dela é muito bom. Então, um carro realmente muito agradável. A posição de dirigir é extremamente elevada. Aliás, a gente fez o teste há um tempo atrás com a Duster, com esse motor. A Duster top de linha também, com esse motor. E realmente, na época, a gente apontou para o fato de efetivamente ela ser um carro com a altura muito elevada de condução, muito mais alto do que a média dos SUVs. E esse carro aqui, que é exatamente baseado na mesma plataforma da Duster, ela tem essa característica, né? Então ela tem realmente uma posição de dirigir muito elevada, você tem um domínio da situação. Então, apesar de ser uma picape com essa questão de versatilidade e pelo fato de você ter uma caçamba, você tem aí realmente um diferencial em termos de posição de dirigir. Aqui, o piloto automático, simplesmente você controla aqui, resume, né? Aqui você cancela e aqui aperta resume. Então esses 4 botões são do piloto automático, dos comandos multifuncionais. Então aqui você pode aumentar incrementalmente a velocidade que está configurada. Agora está 80, né? Então é isso, o piloto automático. E para você ligá-lo, ele tem um botãozinho aqui. Você pode utilizar também como limitador de velocidade. Então você seta uma determinada velocidade, se você ultrapassar, ele vai indicar para eventualmente você não incorrer em multa. Por exemplo, você está andando numa cidade que é 60 km por hora, você seta lá 60 km por hora. Se você ultrapassar essa velocidade, ele vai te sinalizar, assim evita você tomar multas, né? E aqui você tem um controle da central multimídia, tá certo? Então você consegue aqui controlar o volume e trocar a estação de rádio ou eventualmente a música que estiver tocando. Então realmente bem legal. Essa Renault Duster, essa que é eu gostei bastante desta Renault Oroch, sobretudo pela mecânica, realmente excepcional a mecânica, é o grande diferencial desse carro. Tanto o conjunto de suspensão quanto o motor e o câmbio é um nível realmente premium desse carro. É o grande diferencial dessa configuração Outsider. As demais versões são muito parecidas em termos de dimensões e tal, mas o motor não é um motor tão avançado quanto esse, um motor com 170 cavalos e 27,5 kgfm de torque, é um motor turbo com injeção direta, realmente excepcional. Considerações finais da avaliação da Renault Oroch Outsider Turbo Automática 2023. Importante apontar que esse modelo concorre no mercado com a Fiat Toro. Essa é a versão top de linha da Renault Oroch, precificada aí a cerca de R$145 mil. Lembrando que a Fiat Toro na linha 2023 ela parte de R$140 mil na configuração Endurance, com também um motor 1.3 turbo e transmissão automática. A Fiat Toro ela é um pouco maior, porém a Oroch ela tem mais equipamentos, então ela oferece uma relação custo-benefício mais interessante. Ela também é um pouco mais prática por ser cerca de 20 centímetros menor, sem que isso se reflita numa redução muito significativa em termos de capacidade de carga. Lembrando, 656 litros de capacidade de carga, uma boa caçamba, tem também muito bom espaço interno, 5 passageiros, assim como na Toro. Então, em relação ao custo-benefício, está muito bom. Em termos de mecânica, a mecânica da Oroch é até superior pelo fato de ser um motor de origem Mercedes-Benz. Então, realmente,
essa Renault Oroch Turbo, nessa configuração com esse motor, ela oferece realmente uma boa relação custo-benefício, sobretudo em função dessa mecânica excepcional. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da avaliação da Oroch Outsider Turbo Automática 2023.